Olá, tudo bom com vocês? Quero nesse momento aqui fazer uma reflexão com você da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o versículo 16, apenas até o versículo 22, conta a história de um jovem, Esse jovem, ele se aproxima de Jesus, E o texto diz que ao se aproximar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus com um questionamento, uma pergunta, Essa pergunta é clássica de todas as pessoas. As pessoas desde sempre têm essa pergunta dentro de si, Porque as pessoas fazem essas perguntas quando adentram a uma religião ou propriamente a sua concepção de existência, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. E esse jovem ele vai fazer a pergunta com relação à posteridade da vida, a vida eterna. Então ele chega para Jesus e diz: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E aí você vai ver que ele já começa dizendo bom, Bom, ele traz a ideia de bondade, Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus vai logo pegar essa parte. Jesus vai dizer assim: porque pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se você quer entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos, aos preceitos. Muitas pessoas querem serem salvas hoje, mas elas querem viver a vida de qualquer jeito, E muitas vezes as pessoas dizem: o que importa é meu coração, Como se Deus ele fosse açougueiro, que não é, Deus não quer o homem em parte, mas Deus quer o homem por completo. E Jesus ele diz assim para ele, quando Jesus diz assim para ele: somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Então aquele jovem vai fazer uma pergunta: então quais mandamentos são, Uma forma de auto-justificar, Ele se auto-achava justificável diante de tudo com relação à salvação. E Jesus vai dizer assim, Jesus vai citar alguns mandamentos, os mandamentos relacionados da relação do homem, dos 10 mandamentos de Deus, o 20, ele vai citar os mandamentos, a parte que faz a relação do homem para com o outro, E ele vai pegar ele exatamente nesses mandamentos, porque no final Jesus vai mostrar que ele realmente não cumpre esses mandamentos, principalmente o último, que da citação, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai dizer assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse último aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Aí ele vai afirmar que ele faz isso. Então o jovem vai dizer assim: mestre, eu tenho obedecido tudo isso. O que ainda me falta? Se eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer assim a ele: você quer ser perfeito, jovem? Jesus possivelmente olhou para aquele jovem e com olhar fito Jesus deve ter dito assim: você quer ser perfeito, jovem? Realmente? Você quer entrar ter acesso à vida eterna? E Jesus vai dizer assim: então faça o seguinte, falta uma coisa para você. É simples, ela é bem simples. Vá, venda tudo o que você tem, Venda tudo o que você tem, É interessante, bem rápido aqui, para não passar, para o vídeo não ficar longo, em Êxodo 20, Em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Jesus vai adentrar aqui no versículo 3 do capítulo 20, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Você vai ver que o que ele tinha era o Deus dele, Então Jesus vai assim: então faça o seguinte, você vai, pega toda a sua riqueza conquistada, trabalhando, lutando, vá,
Você vai vender tudo, venda tudo, isso tudo. E vá lá e dê aos pobres, fazendo exatamente o que Jesus tinha colocado, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vá lá, dê aos pobres o que você tem, né? Dê aos pobres o que você tem. Aí você vai construir um tesouro no céu, sendo que Jesus já tinha falado sobre isso, né? Nós vamos ter tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mais um tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam e roubam, né? Aí Jesus entra nesse ensinamento, né? Se você vender tudo que você tem, você der aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Aí depois você faz o seguinte, você vem e me siga, porque Jesus lá em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer encontrar, e Jesus lá, antes ele diz, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse, não teria dito, pois vou vos preparar lugar, e se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez vos levarei, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então, Jesus seguia ele, né? Seguia Jesus, né? E praticar o próprio evangelho, carregando a sua cruz, ia construir um tesouro no céu. E depois Jesus diz assim, aí depois você fizer isso, você for lá, depois que você pegar, vender tudo e der aos pobres, você venha e me siga, né? E o texto vai dizer, o versículo 22, que ele se entristeceu porque tinha muitas riquezas, né? E até aqui o texto não diz que ele conseguiu essa riqueza de forma desonesta, né? Até mesmo porque ele vai dizer que cumpre os mandamentos, né? Não tem nada a ver com isso. E ele se baixa a cabeça, né? O jovem retirou-se triste, né? Porque possuía muitos bens. Enfim, uma aplicação bem rápida para finalizar o vídeo, né? Muitas pessoas querem serem salvas, né? Mas poucas pessoas querem seguir a Jesus, né? As pessoas dizem que tem Jesus no coração, mas não quer obedecer aos seus preceitos, não quer seguir as suas ordenanças, não quer ser fiel à sua palavra, né? Querem viver de qualquer forma e querem herdar a salvação. E muitos acham que praticam a bondade dando esmolas, né? Se derem esmolas, vão alcançar essa salvação porque estão fazendo caridade. Mas aqui o texto fica claro, né? Que a salvação ela não é meritória, no sentido de não é pelos seus próprios méritos, mas se alguém é salvo pelos méritos de Cristo na cruz, que morreu e pagou pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. É nele, depositando nele a nossa fé, que os seus méritos vai nos alcançar, trazendo graça à nossa vida e vai nos conduzir de volta o acesso a Deus. Então hoje eu pergunto para você, né? Você vê que esse jovem se auto-justificava e você não tem capacidade de se justificar diante de Deus, porque como diz lá em Romanos, a ira de Deus, Deus está irado com a humanidade por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa do modo de viver que desagrada a Deus, por causa do distanciamento que o homem tem de Deus. Como é que o homem se volta para Deus? Depositando sobre Deus a sua vida, abraçando, confessando a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, como a sua razão de existência. Então, esse jovem, Jesus vai dizer que ainda tinha uma coisa que ele poderia fazer, né? Vender, dar tudo aos pobres, né? E muitas vezes é o questionamento, né? Que um rico não pode ser um cristão. Isso não necessariamente, porque o final do texto vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isso não é bem verdade no sentido de que nenhum rico pode ser cristão, não. Mas como vai ter outro texto, caso não esteja enganado, o apóstolo Paulo vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é aquilo que toma o lugar de Deus que vai impedir que você alcance o reino de Deus. Nesse caso aqui. E eu pergunto para você, o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Quem tem sido o seu Deus? Aqui foi o dinheiro. Jesus sabia que esse jovem, ele amava as suas riquezas, ele amava o que ele tinha ali. Era para ele
era mais importante para ele do que a própria salvação. Ele queria salvação, mas ele queria viver entre amar a Deus e também amar o dinheiro, que tomava o lugar de Deus na vida dele. Era o Deus dele, o Deus desse jovem, pelo que fica explícito aqui, era o dinheiro, porque ele não conseguiu deixar tudo para seguir a Jesus. E não necessariamente na sua vida precisa ser o dinheiro, mas o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, o que tem sido mais importante na sua vida do que seguir a Deus, do que obedecer a Jesus. Será um relacionamento, um marido, uma mulher, um filho, um trabalho? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Eu pergunto para você a mesma pergunta que esse jovem fez, né? O que você pode fazer para herdar a vida eterna? Nada. Mas o meio de você herdar essa vida eterna é confessando a Jesus como seu Salvador. Então, nesse dia de hoje, eu peço que você reflita sobre isso, né? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Remova o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Deixe isso para trás e venha e siga a Jesus, né? Como ele diz em Mateus capítulo 11, caso não esteja enganado, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O descanso que você quer para a sua vida, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.